Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo sobre os insights da visão celular. E hoje eu quero falar sobre os ciclos de uma célula, né? Toda célula ela possui ciclos, né? E o Léo destaca muito no livro dele, que a gente tem compartilhado com os irmãos, Células Excelentes, no capítulo de número 10, que leva esse título que eu acabei de falar, os ciclos da célula, né? Ele fala sobre o líder saber o que está fazendo, no sentido de que ele deve saber para onde ele está levando o grupo, né? Onde ele está levando a célula. Que ele deve ter em mente que o principal foco de uma célula é que ela é uma ferramenta para fazer discípulos, para a nossa verdadeira missão, que é fazer discípulos. Se o líder se esquecer disso, ele vai perder o foco da célula. E ele vai, até mesmo bem intencionado, fazer reuniões, né, fazer encontros do grupo, mas ele não vai ter a intencionalidade, o entendimento, o foco, a assertividade em entender que a célula é um propósito para fazer discípulos. Então o Léo destaca no livro dele esse fato, e ele chama o líder a perceber, a se perceber dentro de um processo que envolve 4 ciclos, principalmente. Ele destaca o fato de que, dependendo de cada cultura, esses ciclos têm um tempo de duração, mas que geralmente na cultura brasileira, onde nós estamos inseridos, os ciclos de uma célula geralmente levam 1 ano aproximadamente, e obviamente cada caso é um caso. Existem células que podem anteciparem muito esse processo, e outras que podem passar um pouco de 1 ano. Mas é importante que o líder entenda isso e leve o pessoal que trabalha junto com ele dentro da célula, os crentes mais maduros, os irmãos que estão mais prontos, os líderes em treinamento, a se perceberem também dentro desse processo. Ele destaca primeiro a questão da célula se esforçar para ganhar novas pessoas para Jesus. Então é um ciclo onde a célula se volta para a questão da evangelização, da aproximação, de eventos pontes, de trazer pessoas novas para participarem do encontro. Então é um processo que é chamado de ganhar. A célula ela se foca nisso. Dado essas pessoas sendo ganhas para Jesus, para células, ela entra num novo processo, que é chamado de processo de consolidar. O que significa isso? Você ganha a pessoa para Jesus, você precisa doutrinar a pessoa, você precisa ensinar a pessoa, você precisa discipular a pessoa, caminhar com a pessoa. Então ela vai aprender sobre os rudimentos da fé, sobre oração, sobre Bíblia, sobre a pessoa de Deus, sobre a igreja, batismo, todas essas coisas. Você precisa orientar ela em relação aos cursos da igreja, ao CCM, né? Então é um processo de integração, de se aproximar, né? De consolidar. Então você ganha, você consolida, e depois que a célula está mais madura, o líder precisa perceber aqueles que são mais maduros, que estão no processo mais maduros, e possibilitar eles ferramentas para que eles se desenvolvam mais. Esse processo a gente chama de treinar. Ganhar, consolidar, treinar, você vai ferramentar. Você vai ajudar esse líder dando a ele um acompanhamento, possibilitando ele se desenvolver dentro da célula, permitindo a ele que ele participe das atividades da célula, liderando alguns momentos, alguns dos eixos, né, o quebra-gelo, o louvor, a edificação, e você vai conduzir ele ao CCM, ao lidere, né? E esse processo é importante. E por último, a questão da célula já está madura, já tem líder desenvolvido, né, pessoas prontas, e você permitir que haja a multiplicação. E aí é um processo que vai encerrar um ciclo para iniciar um outro de novo, de começar de novo a ganhar, treinar, consolidar e enviar. Então esse processo todo leva cerca de 1 ano, e o líder precisa ter intencionalidade nisso, ter entendimento do que ele está fazendo, não perder o foco. É importante isso. Então a gente não pode se esquecer desse processo
de entender o papel dele dentro da questão de fazer missões. Se não lembrar desse processo, acaba se caindo num ostracismo e acaba se permitindo não entender o foco e não vai ser assertivo. E aí você não vai nunca conseguir chegar no processo, no encerramento do ciclo, que é a questão da multiplicação. Tá bom? Então a gente fica por aqui, até o próximo encontro, que Deus abençoe você e que você possa, em nome de Jesus, trabalhar arduamente para que sua célula se multiplique para a glória de Deus. Um abraço.